A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no quarto dia da campanha, com o tema Por esta razão me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família. Estarei fazendo leitura bíblica em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Assim seja a glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Cobertura de oração. A oração é a respiração da alma. Diante de tal afirmação, vemos quão importante é orar. A oração não deve ser usada apenas para nosso favor e benefício. Quando a Bíblia nos diz para orar sem cessar, está nos dizendo para orar em todo momento e também por todos. E isso inclui a família. Uma das funções do sacerdote era a oração pelo povo. E como sacerdote do lar, o homem deve orar por sua família. A palavra de Deus nos mostra que Isaac orava a Deus para que abrisse a amada de Rebeca, sua mulher. E Deus ouviu as suas orações. Gênesis capítulo 25, versículo 21. O outro exemplo que temos é de Jó, que convocava seus filhos para o culto doméstico e oferecia sacrifícios ao Senhor por eles. Jó capítulo 1, versículo 5. Em 1 Samuel 30, lemos acerca de Davi e seus homens saindo para a batalha e deixando suas mulheres e crianças desprotegidas em Ziklag. Enquanto eles estavam fora, os amalequitas incendiaram a cidade e levaram suas mulheres e filhos em cativeiro. 3 dias depois, eles chegavam e se desesperaram pelo ocorrido. Finalmente se fortaleceram no Senhor e foram atrás dos seus, conseguindo resgatá-los. Aprendendo 2 lições aqui. Precisamos proteger os nossos familiares, cobrindo em oração, e não permanecer distante deles. Que qualquer vezes nos tornamos descuidados e o inimigo pode se aproveitar de nosso descuido, mas também aprendemos que Deus é fiel, ou mesmo quando falhamos, sua misericórdia nos ajuda a consertar naquilo que nos erramos. O sacerdócio envolve proteção. Deus mostrou isso em sua palavra desde o início, com quem ordenou a Adão no jardim do Éden. Tomou, pois, o Senhor, deu o homem e colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Note que, além de cultivar o jardim, o homem deveria também guardá-lo e protegê-lo. Assim como Deus confiou a Adão o Éden, hoje também Ele nos confia o lar, esposa e filhos, para que possamos cultivar e guardar. Cultivar através de um relacionamento, respeito e amor, e guardá-lo das ciladas do adversário, que tenta destruir tudo que Deus criou. Por isso a importância da cobertura da oração. Orar apresentando vossa família diante de Deus. Se Adão tivesse protegido Eva em vigilância, bem como ministrando sobre a importância da obediência ao Senhor, provavelmente aquilo não teria acontecido. E onde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita de manifestação do poder de Deus.
Vejamos como Deus visitou a casa de Cornélio, Atos capítulo 15, derramando sobre todos vós o poder do Espírito Santo. Isso pode acontecer porque ele orava e buscava continuamente a presença de Deus. Se cobrimos nossa casa em oração, veremos os feitos grandiosos acontecendo em nosso favor, pois o Senhor sempre age num ambiente de muitas orações. Orar é poder parecer tarefa difícil, mas não é. Exige fé, dedicação e vontade. Uma tomada de atitude. É muito mais fácil fazer uma oração, mas ter uma vida de oração é diferente. Levamos uma vida para aprender e ainda estamos aprendendo, e sujeito a falhas e ao desânimo. Ensinando a palavra de Deus. Como os homens de Deus e mulheres de Deus, precisamos ensinar a palavra de Deus em nossa casa e não delegar essa responsabilidade ao pastor e ao professor da escola bíblica dominical. Para isso não precisa ser pastor ou fazer seminário, basta apenas se esforçar e desejar crescer, não se acomodar. Eis algumas dicas importantes. Sendo uma leitora assídua na palavra sagrada, Jeremias capítulo 29, versículo 13, sendo um frequentador assíduo dos cultos e da escola bíblica dominical, Hebreus capítulo 10, versículo 25, Salmos 122, versículo 1, tirando suas dúvidas com o pastor da igreja ou qualquer presbítero ou líder capaz, Atos capítulo 8, versículo 30 e 31, orando pedindo crescimento ao Senhor, e ele se encarregará de dar o crescimento necessário a cada um. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Hoje nós vamos falar aqui sobre a importância da oração dentro do lar e também da leitura bíblica diária. É bem verdade que quando nós estamos em comunhão realmente com o Senhor, orar se torna prazeroso, porque nós estaremos aqui falando com Deus, entregando a Ele o nosso dia, entregando nas suas mãos nossos problemas e as nossas dificuldades. Paulo foi um grande exemplo de um homem de Deus, que mesmo nos seus momentos de adversidades, orava e clamava ao Senhor. Quando Paulo estava aprisionado no cárcere, ele louvou ao Senhor. Paulo e Silas se encontravam na prisão, e ali louvavam e cantavam hinos ao Senhor. E um grande terremoto abalou a estrutura do cárcere. Nós vemos a manifestação do poder de Deus no meio de uma grande adversidade a qual Paulo se encontrava. Mesmo ele estando naquela dificuldade, depois de ter sido açoitados, eles louvavam a Deus. Nós devemos louvar ao Senhor nos momentos mais difíceis de adversidades. É nesse momento que nós demonstramos se somos um verdadeiro adorador. Em vez de murmurarmos, devemos dobrar nossos joelhos e clamar a Deus e louvá-lo, e entregar nossa família nas mãos do Senhor. Quando a nossa família está na cobertura de oração, temos a proteção de Deus. É bem verdade que também nós devemos estar presentes e cuidando da nossa família, porque o cuidado da família é diário. Nós, mulheres, devemos cuidar do lar, da casa, das refeições, para tudo correr bem. Uma casa onde não há ordem, a desordem toma conta. Uma casa onde que tem ordem e regras, nós vemos que o andamento corre bem. É claro que tem coisas que não podemos fazer, que vamos falhar. Mas quando nós falharmos, devemos clamar a ajuda de Deus. E quando nós erramos, Deus virá nos socorrer e nos ajudar. E buscar sabedoria do alto dos céus para conduzir a nós até a presença de Deus. Buscar auxílio do céu e socorro para as nossas dificuldades. E teremos a resposta da nossa oração, desde que nós clamarmos, orarmos com o coração quebrantado e uma vida disposta a servir e a estar na presença de Deus. Estarei deixando agora uma oração nesse quarto dia de campanha.
Deus amado, Deus eterno, nas tuas mãos apresento a minha família. Dobro o meu joelho na tua presença pelo meu lar, pela minha casa. E por esta causa me coloco de joelhos. Venha curar, Senhor, toda a enfermidade que está assolada dentro do meu lar. Tudo aquilo que tem impedido o teu agir na vida dos meus filhos. Entra com conversão no coração dos meus filhos. Entra com conversão no coração do meu esposo. Entra com conversão no meu coração. Para que assim estejamos realmente convertidos e vivemos de acordo com a tua vontade e possamos te agradar. Faz aqui dentro do meu lar um lar cristão que te adora, que te louva e que medita na tua santa palavra. Um lar, Deus querido, Deus eterno, que seja referência aos outros lares, que possamos dar testemunho de uma verdadeira família cristã que te serve verdadeiramente nessa terra, com o coração contrito e quebrantado, que possamos realmente estar na tua presença. Venha ao nosso socorro, ó Deus, nos momentos adversos, quando a enfermidade assola nosso lar e não sabemos o que fazer, quando os dias difíceis vêm contra nós, traga socorro, traga providência do alto dos céus, que a cobertura de oração esteja dentro de cada lar, que possamos sentir a tua presença, o renovo espiritual, que nós possamos louvar a Deus dentro do nosso lar e teremos a resposta de oração quando estaremos realmente na presença de Deus. Que nossa família se volte ao altar do Senhor, que nossos filhos sejam convertidos na tua presença, que nós possamos, através de nossa vida, dar testemunhos da tua palavra. Vai de lá de cada lar, Pai, que esse pai e essa mãe ora pela libertação e restauração do seu filho, que essa mãe ora pela libertação do seu filho que está aprisionado no uso das drogas, que este casal que está orando pela reconciliação. Ó Deus eterno, Deus querido, tu criaste a família no Jardim do Éden, Adão e Eva, tu criaste uma família, ó Deus, que seja exemplo nessa terra, e que nós possamos orar, clamar a Deus, e assim nosso lar será realmente um lar abençoado. Teremos a proteção de Deus, os cuidados do Senhor, quando nós dobrarmos os nossos joelhos e nos humilharmos na sua presença, alcançaremos misericórdia. Amém, Jesus. Glória a Deus.